Oi, tô aqui fazendo um casaquinho e aí tava pensando aqui com os meus botões, resolvi vir aqui pra bater um papo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, 11, 12. Senão a gente perde o ponto, né? Não pode parar de contar, senão se esquece. Mas eu tava pensando, na verdade, sobre um. Peraí, se eu não posso perder a contagem. Eu devia ter começado ela depois. 5, 6. Pronto, agora foi. Eu tava pensando e vim conversar sem avisar, sem nada, como sempre. São as tardes de trabalho fabulescas. Eu tava pensando na situação dos pais que acham que os filhos têm que ficar com eles o resto da vida. Isso é muito grave, assim, eu acho. Acho muito complicado. Porque muitas vezes, quando você é pai e mãe, você acha que você está fazendo algo muito bacana, né? Você acha que você está até arrasando, que você está sendo uma excelente experiência para o seu filho. Mas, às vezes, a visão do filho não é a mesma que você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tô fazendo um casaquinho. Alguém já fez lá da aula que eu ensinei a fazer? Enfim. Eu vim sem avisar, sem marcar nada. E, na verdade, eu só queria conversar sobre essa necessidade dos pais de manterem os filhos por perto, de achar que os filhos têm que ficar perto deles o tempo inteiro, e de que pelo fato de terem filhos, eles vão ser amados e adorados e admirados para todo sempre. É injusto pra cacete isso, né? Porque você pode ter um filho, você pode encher ele de amor, de dedicação, mas só pelo fato de você ter um filho não quer dizer que você é uma pessoa boa ou que você é uma pessoa admirável. Pode ser admirável a dedicação e o esforço que você faz para que o seu filho tenha aquela vida, para que você esteja presente na vida dele, mas não quer dizer que você é uma pessoa admirável nos seus outros papéis. Então, às vezes a pessoa faz um bom trabalho como pai e mãe, mas ela também, além de pai e mãe, ela é profissional, ela é filha, ela é irmã, ela é sócia de alguém, ela é funcionária de alguém, ela é chefe de alguém. A gente desempenha vários papéis na nossa vida, né? E às vezes, nesses papéis que a gente desempenha, a gente deixa a desejar. E conforme o filho cresce e passa a ter uma visão própria da vida e não mais repetir aquilo que a gente incute nele, ele pode olhar para o pai e para a mãe dele e ver que aquela pessoa naqueles papéis ali, ela não é admirável. Ou que ela tem uma forma de pensar e de viver socialmente e de se relacionar que não é admirável. Entende? Então é muito perigoso essa ideia de que os filhos têm que viver com os pais para sempre. Não dá, não tem como. Inclusive, em muitos momentos, em muitas situações, o que salva a cabeça dos filhos, o emocional dos filhos, é conseguir se afastar dos seus pais. E quando eu falo de afastar, eu não estou falando de romper relações, de brigar e de cobrar, nada desses chiliques, nada disso. É muito difícil viver, é muito difícil criar filhos. E quem se dedica a fazer isso tem que ser visto com uma certa bondade, sabe, pelo filho. Que pai e mãe, eu falo sempre falei para as minhas, eu falo para todos os filhos que me procuram com problema com os pais. Pai e mãe é tão idiota quanto você. Se para você serve a desculpa de que eu não sabia, eu não estava preparado, eu não tive a intenção de fazer errado, eu estava tentando entender a vida, serve também para os seus pais.
a gente não tem um preparo, né? Você não faz um cursinho e te avaliam e preveem tudo que você vai viver naquela vida como... Enquanto você é pai e mãe, tudo que você vai viver e te prepara e você tá ok e você sabe o que fazer. Enquanto você tá criando filho, enquanto você tá tendo filho, você tá vivendo, você tá sendo um ser humano, você tá tendo experiências, você tá aprendendo, você tá errando, você tá experimentando a vida, que é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Então, tirar essa santidade e perfeição dos pais, eu acho que cria um relacionamento mais saudável, mais bonito e mais próximo, sabe? O pai e mãe tem direito de errar, tem direito de ser um idiota, assim, que às vezes assim, enxergando um idiota que ele vai mudar. E tem a configuração dele como pai e mãe e todos os outros papéis que ele vai desempenhar socialmente. Então, eu acho que romper e se afastar é essencial para o crescimento. É necessário. Né? Você não consegue ver a ilha estando nela, né? Você tem que se afastar da ilha para poder ver. E você consegue ver melhor a sua família e até valorizar mais os seus pais quando você consegue se afastar. E às vezes, para rolar uma relação de aceitação, você realmente precisa de um espaço, né? Para que você possa conviver com eles sem aquelas chatices do dia a dia. Difícil, né? Porque se a gente for pensar bem, às vezes a gente ama muito pessoas, mas a gente não tem tanta afinidade com elas. E aí, se você tem que conviver com essa pessoa todos os dias da sua vida, a vida toda, cara, vira uma tortura. As pessoas, elas acabam se engolindo. Por que você vai querer que uma pessoa que você ama te engula, te aceite, te suporte, né? Eu acho que a troca, ela tem que ser leve, ela tem que ser gostosa. E quando você coloca uma obrigação, um para sempre, com relação dos filhos, com os pais, eu acho que você tira toda a liberdade de vida do filho. Você meio que tira a vida do filho, sabe? Né? Você existe no mundo para que eu me sinta amado, querido, seguro, sabe? Acho que no futuro eu vou ter alguém que vai cuidar de mim. Gente, não existe isso. A única pessoa que vai cuidar de você é você, né? E você tem que começar isso logo, né? Porque se for começar velho, já tá mais cansado. Então você tem que criar essa cultura de ser... Eu acho que a gente tem que ter essa cultura de ser independente de todas as formas. Afetivamente, mentalmente, financeiramente, de todas as formas. E não ser um peso para o filho, né? Para alguma outra pessoa. Para que a gente possa ter trocas justas. Para que a gente possa ter trocas realmente de amor. E de amor genuíno. E não daquele amor que você obriga, né, a criança a falar. Eu falo que eu só acredito em amor de filho para pai e mãe depois que ele viveu, sabe? Depois que ele saiu de casa, viveu, teve filhos, teve as mesmas experiências, se colocou nas mesmas situações. Porque quando você tá vivendo, que você olha e fala assim, caraca, minha mãe passou por coisa pior e eu achava ela um monstro, né? E eu não dava valor a isso. Então aí eu acho que vem um amor muito, muito real. É um adulto olhando para um outro adulto e tudo aquilo que a pessoa fez em benefício da outra. Mas eu acho que principalmente esse benefício, ele tem que ser desapegado. Ele tem que ser para dar estrutura e base para aquela pessoa ter a vida dela. E não para que aquela pessoa fique junto de você para o resto da vida te fazendo companhia, né? Então essa situação, ela me incomoda um pouco, porque eu vejo muitas pessoas achando que os filhos têm que ter essa obrigação de sempre estar presente, cuidar dos pais, abrir mão de tudo porque os pais abriram mão de algumas coisas. E isso eu acho que não, sabe, eu pelo menos eu não aceito não. Eu acho que você tem que valorizar, sim, respeitar, tem que cuidar, tem que estar presente e principalmente você tem que fazer isso sem culpa,
né? Sem obrigação, sem dor. Acho que a relação ela tem que ser leve, tem que ser saudável. Eu tenho gratidão por tudo que os meus pais fizeram, mas eu não necessariamente tenho que abdicar da minha vida para viver uma vida que eles planejaram para eles, onde eu sou o coadjuvante que faz o papel de cuidador e de alegria eterna, né? Eu acho que é meio injusto isso. Eu acho que é você usar alguém para realizar aquilo que você quer, né? Porque você nem combinou com a pessoa isso. Você só colocou ela no mundo e espera que ela cumpra aquele contrato que você fez emocional com ela e que ela não assinou, né? Que aí depois ela não presta. Então, é difícil isso, né? Eu costumo falar que as minhas filhas, elas não precisam nem me amar. Não precisa nem me amar. Adolescente, né? Ah, eu odeio você, tá tudo bem. Não tem problema nenhum me odiar. Pode me odiar, não precisa me amar, não precisa gostar de mim. Porque se eu tive filho, eu tive porque eu queria dar. Esse relacionamento, ele é de doação. Não é de troca. É de doação. Você dá. Ele vai receber. E ele vai te dar aquilo que ele tiver para dar. E cada um tem o seu limite. Então, pode me odiar? Pode me odiar. Não tem problema. Não vai me odiar há muito tempo. Daqui a pouco vai ter uma presença ali, né? Uma experiência de vida em que vai me amar pra caramba. Porque eu sei que eu sou amável. Eu me esforço para ser essa pessoa. Apesar de, né? Ter uma lista, uma coleção de defeitos. Às vezes eu escuto as minhas filhas, já escutei várias vezes. Agora um pouco menos. Sorte que eu tô ficando surda. Elas estavam falando de alguém entre elas e falando de alguma situação, de alguma pessoa, e eu ficava pensando, falei, nossa, que pessoa horrível, né? Quem fez isso, né? E, na verdade, elas estavam falando de mim. Você vê que a experiência é totalmente diferente, porque a minha visão naquela situação era outra, completamente diferente. Muito mais positiva. Agora, para elas, a experiência era terrível. Foi terrível. E tem uma lista ali de reclamações. Então, se eu obrigo a pessoa, além do que ela está vendo e sentindo ainda, me amar, se dedicar, ficar comigo para sempre, cara, isso é sacanagem. Isso não é legal. Isso não é legal. A gente tem que deixar espaço para o filho viver a vida dele, ter as experiências dele, né? E escrever a própria história. Você vai ser a atriz principal aí da sua história, e o teu filho vai ser da dele. E ele não tem que estar cumprindo as metas que você estabeleceu para ele. Ele não tem que estar te dando sentido na vida o tempo inteiro. Você tem que achar isso em você e não no externo dos seus filhos, né? E principalmente colocar essa obrigação, né? Você tem que me amar porque eu sou sua mãe, porque eu te coloquei no mundo. Duro isso, né? É duro isso. Amor não é por obrigação. Se for assim, o que a gente faz? Tem umas mães que falam assim, mas eu dediquei 30 anos da minha vida a você, eu não fiz isso, não fiz aquilo, gastei não sei das quantas, fiz isso, fiz aquilo outro. Ok, então é um projeto. Vamos calcular quanto custou a sua hora, a vida, do que você abriu mão, quanto custou isso tudo, quanto custou esse projeto, e aí eu te reembolso e a gente então não tem mais dívida nenhum com o outro. Se a gente for colocar desse jeito, né? Mas você teve filho porque você queria, e você ama, e você dá tudo e mais um pouco. Se você pudesse virar ao contrário e dar pro filho, você faz. E isso é lindo, e isso é amor, e isso não pode ter contrapartida. Não pode existir só com contrapartida. Com você fazer o que eu quero, com você ser do jeito que eu quero, com você estar comigo do jeito que eu quero. Ele sai de você, mas ele não é seu. É o caminho. Você botou ele aqui. Você cuidou enquanto foi necessário para ele e possível para você. Mas ele não tem obrigação de suprir todas as suas carências e necessidades. Além de mãe, você ainda é mulher,
profissional, filha, irmã, amiga, sabe? Muitos outros papéis que você tem que desempenhar. E ele também, e o filho também, além de ser filho, ele vai ter que ser, né, marido, pai, e amigo, e sócio, e dono, e funcionário, e seja lá o que for a história dele. E ele tem que ter a liberdade de desempenhar esses papéis todos na vida que fazem parte dele, sem se sentir obrigado a cumprir um contrato que ele não assinou com você. Ele não acordou com nada disso. Quando ele existiu, ele não falou, não, tudo bem, pode me botar no mundo que eu vou abrir mão da minha vida para estar com você para sempre. E tudo que você fizer, eu vou bater palma e eu vou falar que você é a pessoa mais perfeita que existe. Não somos. A gente faz um monte de merda. A gente não, pai e mãe, não tem um salvo-conduto, né? Pai e mãe não é perfeito, pai e mãe não é super-herói. Não é. É uma das coisas básicas, né? Tem as meninas, elas têm uns amigos, quando eram mais jovens acontecia muito. Às vezes os amigos apareciam lá em casa, estavam chateados com a mãe, com o pai. Aí iam conversar alguma coisa, aí aquela lista de críticas, né, da mãe e do pai, né, que é fácil o filho fazer. E aí eu falava assim, você às vezes não é uma pessoa idiota? Você não faz idiotice? Você não erra? Você não sabe o que está fazendo? Você faz coisas e se arrepende? Você não preferia ter feito de outra forma? Você não experimenta essas situações? Aí sim, eu falei, então seu pai e sua mãe também. Não tem nenhum perfeccionismo em ser pai e mãe. Pai e mãe erra. Pai e mãe, a maior parte do tempo, não sabe o que está fazendo, mas está tentando fazer o melhor que consegue. Então, tirar esse endeusamento do pai e da mãe, deixar que eles sejam humanos, faz parte da vida e é muito saudável, tanto para o pai e para a mãe, como para o filho. E tirar do filho essa obrigação de satisfazer todos os desejos, sonhos, planos, carências do pai e da mãe é essencial. É essencial para um relacionamento real, forte, né? De realmente admiração e afinidade. Então eu reparo em muito sofrimento causado por esse tipo de pensamento e que podia ser evitado se as pessoas elas aceitassem essa individualidade do outro, aceitassem que o filho é algo que você escolhe ter, não para ter troca, mas sim para doar. Você doa. É tanto amor que você dá e toma e vai embora com esse amor todo, porque ele é seu. Você não tem que me dar nada em troca. E se o filho te amar e te admirar na vida, é um extra, sabe? É uma sorte, assim, ótimo, que sensacional. Você deu uma grande sorte. O que a gente tem muito é relacionamento falso, né? Onde os filhos ou mantêm o padrão dos pais para não questionar, para não romper, para não desagradar. E aí eles se guardam, se esquecem, se anulam. E são cópias dos pais. Isso é péssimo também. Ou então a gente também tem muitos filhos que batem de frente com os pais, rompem de um jeito horrível e acabam lidando com essas dificuldades a vida toda, que também é horrível. Então eu acho que tem um caminho do meio aí. Tem você aceitar os seus pais como pessoas, como seres humanos e não como super-heróis. E você ter a gratidão, ter o reconhecimento, o valor, né? Mas saber que a partir daquele ponto ali é você com a sua vida. E que você não deve nada. E que você não tem que viver para cumprir um papel que escolheram por você. Os pais não são os grandes diretores de uma peça e os filhos os atores, né? Cada um é ator, protagonista, diretor da sua própria peça. Então, esse peso que se coloca nessas relações, às vezes, ele é muito injusto, né? De achar que o filho tem que passar
a vida inteira em função dos pais, sendo exatamente aquilo que eles esperavam ou aquilo que eles imaginavam. Gente, tanta gente é infeliz por isso, mas tanta gente. A pessoa, ela não consegue existir. Parece que se ela existir, ela vai desagradar aquelas pessoas, né? Sim, filho é aquilo, você tem tanto para dar que você dá e deixa, dá e sai fora. Não é o dar para receber, não é troca, é doação, do mesmo jeito que é doação do filho para você, né? E não, eu vou ter alguém para cuidar de mim. É você mesmo que vai cuidar. Desculpa. É isso aí. No fundo, é isso, né? Então, é um peso. Eu vejo, assim, eu vejo pessoas que até se gostam, pais e filhos, mas que acabam rompendo de um jeito, assim, muito bruto, porque existe um peso, sabe? Você tem que ser daquele jeito, você tem que estudar aquilo que eu acho que é melhor para você, você tem que ter aquela profissão, você tem que ter aquele estilo de vida. E, cara, às vezes o teu filho é sensacional do jeito que ele escolheu ser. Porra, sensacional. Às vezes você vê ali um pai... Aí é só um exemplo, tá? Um pai super conservador que quer que o filho seja médico. O filho não tem a menor intenção, nem talento para isso. Mas aquele filho é um músico do caralho. Ele é bom naquilo que ele faz. Ele se vê feliz, ele é feliz, ele contribui de um jeito lindo, ele se encontra. Mas o pai acha que o filho é um vagabundo. Por quê? Porque ele não fez a faculdade que ele imaginou que ele deveria fazer. A mãe acha que aquele filho é um caso perdido. Por quê? Porque ele não vai ter o dinheiro ou o status social que ela imaginava que o filho dela deveria ter para ela poder falar para os outros. É muito pesado você colocar um papel para os teus filhos atuarem, desempenharem na vida. Muito complicado. Que você acaba sufocando a vida, né? É uma coisa estranha, né? Porque você dá a vida e depois parece que você tira, né? Você limita. Fala assim, não é pra ter essa vida toda, não. É pra ter vida aqui, do jeito que eu tô falando. Senão você tá fora da matilha, você não é mais aceito. Você não faz parte da gente. E ao mesmo tempo, é muito... Essa semana a gente estava conversando que agora as meninas... As minhas filhas já são adultas, né? Então as conversas aqui são uma outra profundidade, né? A gente estava falando do quanto é importante você se sentir parte de alguma coisa, se sentir parte de algum grupo. Que muitas pessoas vão buscar, né? Isso é uma necessidade ancestral que a gente tem, né? Porque a gente tem ali aquele instinto de que se a gente estiver sozinho no mundo, a gente está fudido, né? Vão morrer. Então a gente tem que estar em grupo. A gente tem que estar fazendo parte de algum coletivo. E aí, muitas pessoas acabam fazendo parte de coletivos de consumo, de marca, de associação, de fumantes, sabe? De bebedores de vinho, de atletas de não sei... Aquilo dali vira a religião, vira a definição coletiva da pessoa. Ela não é nem o ser humano, ela é a pessoa que faz aquela atividade ali. Quando, na verdade, a principal identificação que a gente deveria ter é da nossa família. E família que eu falo é aquela reunião de pessoas que se aceita, se respeita, se cuida, né? Se ama. Então, nós aqui dessa tribo, a gente tem o nosso estilo de ser, a nossa forma de ser. E a gente faz parte de um grupo. Quando a gente não consegue essa identificação com a nossa família, a gente busca isso na rua. Já é normal o jovem, o adolescente romper com a família e buscar uma identificação na rua. Faz parte do crescimento, é normal.
Depois ele volta para a família dele, né? Se for assim. Mas muitos acabam dentro, você vê as pessoas, não, tem gente que faz tatuagem de uma marca. Eu faço parte daquela persona ali daquela marca. Eu uso Apple, eu sou o quê? Eu sou moderno, eu tenho mais dinheiro, eu sou mais tecnológico. Eu uso a Adidas, eu sou assim, eu uso Nike, eu sou assado. A gente acaba se definindo por marcas, né? Por coisas que estão acessíveis ali. Enquanto, na verdade, a gente não tem essa experiência familiar de ter esses valores e essas colocações, essas formas de ser dentro do grupo que a gente saiu. E aí a gente fica buscando isso em outros caminhos. Então, é muito importante a gente parar e... Eu acho que assim, essa coisa da gente estar se conhecendo, se entendendo e vendo quando a gente reproduz esses comportamentos é necessário para viver, né? É necessário, tem jeito. E observar o peso que a gente coloca da nossa existência nos nossos filhos. Dá trabalho, não é fácil. Tem gente que fala assim, minha mãe fazia assim, fazia assado e tal. E aí quando você vê, você acaba fazendo igualzinho, né? Tá fazendo do mesmo jeito, tá repetindo, porque a gente repete, né? O nosso comportamento, a nossa noção de sucesso, de fracasso, isso tudo ela tá herdado, né? Tá aqui dentro. A gente conviveu com quem veio antes da gente e sem querer a gente vai guardando essas formas de agir, de reagir. E quando acontece, a gente bota pra fora. Quem já não se pegou surpresa, falando assim, meu Deus, falei igual a minha mãe. E tipo, era algo que você jamais queria falar, né? Mas em determinada situação, mesmo que você antes discordasse disso, você no automático, você reage igual a tua mãe, num comportamento que você já achava errado. A gente faz isso. Então a gente tem que estar muito presente e se conhecer e se entender e buscar estar presente, se melhorando, né? Se questionando, para quando as coisas acontecerem com a gente agir como a gente quer. E não pelos traumas e experiências que os que vieram antes da gente, sem querer, sem maldade, sem nada, colocaram dentro da gente. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso acaba definindo uma série de problemas, intenções, personalidades, relacionamentos, quem você vai ser, para o que você vai se abrir na vida. Então tem que ter essa busca, sabe? Eu recomendo que todo mundo busque se entender, se conhecer, se avaliar, porque senão a gente acaba mantendo um padrão que a gente, quando era filho, nem aceitava, nem achava bom. Mas a gente acaba repetindo com os nossos filhos, porque foi aquilo dali que a gente aprendeu. Então, filho não é garantia de nada, filho não é para trocar com você nada, pelo menos essa é a minha opinião, vocês podem ter de vocês. Filho não é para trocar com você para nada, filho não é nem para te amar. Filho tá ali para receber o teu amor. Você quis ter o filho, você colocou o filho no mundo. Você tem tanto amor por ele que você dá. E você não tem que esperar ele retribuir do jeito A, B, C, D, E, F que você planejou que ele vai ter que retribuir. Ele ser aquela pessoa que você planejou que ele tem que ser. A gente tem que estar pronto para amar, sem controlar, né? E sem criar uma dependência, um peso na vida do outro, né? É muito complicado isso. E eu vejo umas pessoas se sentirem, não, meu filho não quer morar perto de mim. Claro que não quer, ele quer viver a vida dele, ele quer morar na China, do outro lado do mundo, bem longe de você, para ele ter a experiência dele, para ele descobrir quem ele é, para ele colocar as experiências dele para fora, para ele viver. E ótimo, meu anjo, vai pra China, vai pra
ponte que te partiu, se você quiser, se for importante para você, e vive. E quando precisar, volta porque eu tô aqui. E foi. E não tem aquela coisa de, sabe, aceitar do jeito que ele é, não tentar mudar a personalidade. Não, tem gente, sério, tem gente que nem tenta mudar a personalidade. Tem gente que não aceita que tenha uma outra personalidade além daquela que ela planejou. É muito complicado. E é de um lado para o outro, né? É muito complicado. Então, filho é para você amar, dar e mandar para o mundo. E vai a vida. E vai ter experiência, e vai viver. Quanto mais o filho vai, quanto mais experiência ele tem, mais valor ele dá para onde ele veio. Se você faz um bom trabalho, mais valor ele dá para onde ele veio. Porque ele se torna um adulto que vive, que vê a vida de outra forma. E a gente sempre acaba parando e em algum momento olhando para os nossos pais. E a gente fala, caralho, como foi difícil para essas pessoas fazerem o que elas fizeram. Para elas terem, né? Para elas conseguirem isso. Caramba, como eles tiveram que se dedicar, como eles tiveram que abrir mão de coisa, como eles passaram por situações desagradáveis para eu estar aqui hoje desse jeito, para eu existir, para eu poder viver. Então você vai dar valor para os teus pais, você vai dar valor para a tua história. Mas se você não consegue experimentar a vida por você mesmo, você não vai dar valor, você só está sendo domesticado, doutrinado a ter aquelas respostas, a ter aqueles comportamentos e a ser aquela pessoa que alguém planejou que você deveria ser. A longo prazo, individualmente, isso causa vários transtornos, vários problemas. E no relacionamento, que deveria ser um relacionamento baseado no amor, na doação e não na troca, vira um relacionamento cheio de frustração. Porque se você não consegue realizar aquilo do teu íntimo, você vai ter que arrumar alguém para você descontar isso. E vai ser, provavelmente, nos teus pais que te obrigaram a ter essa vida. Então, nunca é uma coisa saudável e boa, né? É sempre uma coisa carregada de culpa, de dificuldade. E é um porre, gente. Mas, enfim, eu tava aqui fazendo meu casaco, que eu até desisti, perdi as contas, né? Como sempre, vou ter que começar tudo de novo. Aí, ó, o bom de fazer coisas manuais é esse. A gente exercita esse negócio aqui, ó, que é não ter apego. Tá feito? Precisa desfazer? Começa do zero. A vida, às vezes, é assim. Às vezes, a gente tem que começar tudo do zero, se colocar de novo, aprender truques novos, fazer outro caminho para acertar. E com filho, muitas vezes você tem que começar do zero. Muitas vezes. Você tem que olhar e falar assim, cara, eu tô errando nisso. E erra mesmo, se dê o direito de errar. Olha que fantástico. Maravilhoso você poder se dar o direito de errar. Falar, eu não sei. Não sei como resolver isso. Não sei como diminuir a sua dor nesse momento. Eu sei fazer isso aqui por você. Te ajuda? Ser gente. Sabe? Tirar essa fantasia de ser perfeito, de saber tudo o que tá fazendo. Quem sabe tudo o que tá fazendo, gente? Só porque você é pai, só porque você é mãe? Vamos ser sinceros. 90% do meu tempo não tem ideia do que eu tô fazendo. Tô tentando lá. Eu tracei um rumo e eu tento ficar mais ou menos nele. Mas a gente nunca sabe. A gente não tem como a gente estar preparado para nada nessa vida, porque o futuro ele não existe. Quando a gente ia imaginar que em 2021 a gente ia estar com uma pandemia, uma porra de um vírus escroto matando gente no mundo inteiro e a gente ia estar trancado em casa? Quem se preparou para isso historicamente? Ninguém. Ninguém. Então não adianta muito a gente projetar. Ah, não, eu vou me preparar. A única coisa que dá para preparar é você tentar cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, né, da sua saúde física e seguir a vida, e seguir o baile. Mas buscando não colocar no filho a realização das suas frustrações, das suas dificuldades, não buscando usar o filho como, né, tapar o sol com a peneira. Porque o que te dói vai continuar doendo em você. Não adianta você querer viver através do filho.
viver a vida dele, ou a vida que você planejou para ele, que na verdade você queria experimentar e você não fez, por dificuldades que você tem. Complicado. É uma coisa que tem que se parar um pouco e pensar, né? Mas era isso. Eu só queria dividir a dúvida. Eu sou igual o Chacrinha, não dou a solução de nada. Eu não vim para esclarecer, eu vim para complicar, né? Então, se você não pensou sobre isso, agora você vai pensar. E você vai concordar, você vai discordar, e você vai ter a sua visão aí do que vai funcionar melhor para você, para tua família, para os teus filhos, para o teu futuro, para tua história, né? Lembrando que a gente desempenha vários papéis na vida, vários, e que o papel de mãe, de pai, é um deles. A gente ainda tem que ser filho, irmão, parceiro, amigo, profissional, aprendiz, vários papéis. Que a gente não pode botar num papel só o peso de suprir todas as minhas necessidades para sempre. Olha só que foda. Tu bota isso pro teu filho. Que ele existe para te devolver o amor que você deu, suprir todas as suas necessidades enquanto você viver. O filho vai falar, tomara que morra cedo. Que é para ele tentar se ver livre desse peso. Porque você dá a vida com uma mão e tira com a outra. Fala assim, não. Você vai fazer aquilo ali que eu quero. Eu que tive você, eu que te botei no mundo. Você tem que me satisfazer. Então, fazer planos para os filhos é um grande erro. É um grande erro. O máximo que a gente pode querer, os planos que a gente pode fazer para os nossos filhos, é que eles sejam saudáveis, felizes e honestos. Pessoas justas. É o que a gente pode querer, é o máximo. Porque como vai ser a vida, como ele vai viver, como ele vai pensar, como ele vai sentir, isso é dele, com ele. Ele não é uma programação. Ele não é algo que você pode controlar. Ele não é alguém que tem que abrir mão da própria individualidade para te satisfazer. É muito pesado isso. É muito pesado. Em muitas famílias, isso é a regra, sabe? O filho, ele já nasce tendo que ter um determinado time de futebol, uma preferência política, estudar no lugar tal, fazer não sei o quê, e casar com tanto tempo, fazer a faculdade tal, trabalhar no lugar tal. Ele nem experimentou a vida ainda. Ele não fez planos nenhum ainda para a vida dele, ele não teve experiência nenhuma na vida dele, ele não sabe quem ele é, o que ele quer. Ele está vivendo uma programação que você fez, sabe? É um contrato. Ele não assinou esse contrato de existência com você, cara. Não assinou. Então é importante a gente... talvez seja importante você não se dedicar única e exclusivamente só a ser mãe. É importante você conseguir, dentro dessa atividade que é puxada pra caraca, quem é mãe sabe, você ainda encontrar espaço para desempenhar os teus outros papéis. Para você cultivar as coisas que você gosta de aprender, de fazer, de ser, de lidar. Para que você tenha a sua vida. Os filhos, eles fazem parte da sua vida. Eles não são toda a sua vida. Seria, inclusive, injusto para eles. Que você coloque e fale assim, não, você é a minha vida. Uau, você não existe. Você só está aqui para fazer o que eu quero. Não pode ser assim. Isso não dá certo. Todas as pessoas que eu vejo que agem assim, em algum momento, os filhos rompem de um jeito com os pais. Rompem de nunca mais querer olhar. Assim, é um negócio que afasta, porque é um tipo de comportamento que vai fazendo a pessoa acumular tanto trauma, tanta dor, tanta dificuldade, tanta anulação, que quando ela consegue sair desse estado, ela quer se afastar de quem fez isso. Aí ela acaba se afastando dos pais. Então,
tem essa coisa, sabe? Tava pensando nisso porque eu ouvi algumas coisas na outra semana nesse sentido. Sim, e eu discordo, assim, completamente. Não acho que o filho tem obrigação nenhuma de fazer nada daquilo que os pais planejaram para ele. Mesmo que os pais discordem. Não quer dizer que você concorde. Eu mesmo discordo com várias coisas aqui em casa. E eu deixo a minha opinião muito clara. Não deixo de amar, mas não concordo. Não acho certo. Se perguntar, não acho certo. Eu não admiro por isso. Eu amo por outras coisas. Que a gente tem que entender isso. A gente também é assim. Às vezes nossos filhos, eles nos amam como pai e mãe. Mas quando eles olham pra gente, eles veem um profissional, às vezes, que não é bom. Eles veem um sócio que é desonesto. Uma pessoa que não trata as outras bem. Porque a gente está desempenhando vários papéis ao mesmo tempo. E é impossível o seu filho não ver a realidade. Ele é uma pessoa que vive com você 24 horas por dia, todos os dias da vida dele, enquanto ele vive com você. Ele te conhece mais do que você imagina. Não é só você que conhece ele também te conhece. Então ele também te vê, né, 360. Ele está ali vendo todos os seus papéis. Quem você é, de fato. Então é normal haver uma ruptura, uma discordância. É normal o filho ser diferente de você. É isso. Ele não tá aqui para ser a tua cópia ou para ser aquilo que você queria. Ele tá aqui para ser ele. E você tá aqui para ser você, sabe? E a gente tem que achar esse preenchimento, esse valor por si. Então, é importante ter eu acho importante ter essas coisas em mente. Alguém quer falar alguma coisa? É sério, a gente pode orientar e mostrar os caminhos que a gente conhece, né? Ainda tem essa. E às vezes, a gente vai orientar e mostrar os caminhos que a gente é limitado neles. A gente só experimentou daquela forma. Ainda tem isso. Às vezes, a gente vai escolher e quando a gente vai aconselhar alguém, a gente vai aconselhar baseado na nossa experiência. E às vezes a nossa experiência, ela é limitada àquele tipo de experiência. E aí a gente vai limitando o outro também, né? Tem essas coisas assim que às vezes a gente tem que levar em consideração. Eu atualmente eu falo muito assim, não tenho opinião para dar. Resolve sozinho. Até porque aqui em casa o pessoal tem a tática de assim, mãe, eu faço isso ou aquilo. Eu falo, olha, eu acho que isso assim é melhor. Aí elas vão lá, fazem, o resultado não é exatamente aquele que elas queriam, porque elas ainda não tinham elaborado o resultado que elas queriam na época que elas me perguntaram. E aí depois elas me culpam, tá vendo? Você me falou pra fazer isso, a culpa é sua. Ó o golpe armado. Então agora quando elas já chegam, eu falo assim, mãe, você acha que isso ou aquilo? Eu falo assim, eu acho que você que tem que saber. Não vai botar a culpa em mim, não. Pensa aí, analisa, né? O porquê que você escolheria isso, porquê aquilo, pensa pra frente, pensa pra trás, pensa de todas as formas. E escolhe, se coloca e lida, né? Com as consequências daquela escolha. Mas eu já tô ligada. Tô cansada de levar a culpa, né? Já falo assim, não, a culpa não é minha não, amiga. Mas é isso. Só vim falar sobre isso, só enquanto tentava fazer o meu casaco. Se eu for voltar pro meu casaco, porque eu já me perdi nas contas várias vezes e desisti. Isso é verdade, nos momentos de conversa, eu já falo que eu vou dar a minha visão segundo o que vivi e acredito, mas digo dessa final. É isso. E se a decisão final for algo que você discorda, não interessa. É a decisão dele. Ele vai lidar com isso. É a história dele. Né? A gente não pode tirar. Isso é muito, muito importante. Eu fiz muito isso. Hoje eu já não faço mais. A gente não pode tirar das pessoas a oportunidade delas crescerem. A gente tira isso dos nossos filhos
todas as vezes que a gente quer proteger eles, escolher por eles, decidir por eles, não querer que eles se frustrem, não querer que eles sofram, não dá. Até porque não tem como a gente controlar isso em toda a vida, em todos os relacionamentos que eles vão ter. Não dá, não dá, não tem como. Então, às vezes, ele vai ter que passar por aquela experiência, ele vai ter que ter aquela escolha, aquelas consequências para lidar, para ele poder crescer, para ele poder experimentar a vida como você experimenta como um adulto. É claro que a gente sempre pode ajudar a amenizar a dor em algum momento, né, em alguma situação. Mas a gente tem que ter muito cuidado para ver o quanto a gente tira de experiência do filho, de vivência da própria história, porque a gente não quer que ele sofra. Às vezes é um determinado sofrimento que vai dar a chave para aquela pessoa desabrochar para a vida, desabrochar para ser ela, desabrochar para o que ela acredita. Então, por mais que doa, que no filho dói mais do que na gente, né? Às vezes a gente tem que deixar algumas coisas acontecerem, né? Dar errado, assim, não ser tão protetiva, até para que ele possa superar aquela dificuldade e se ver capaz. Eu conheço muitos filhos que os pais são muito amorosos, muito dedicados, mas são muito protetores. E esses filhos, no geral, eles se sentem incapazes de fazer coisas, de realizar. Eles nem pensam, eles nem saem muito daquilo ali. Eles falam, não, isso não é pra mim, eu não consigo, sabe? Nunca vou conseguir isso. Não tem aquela... Porque não precisa passar por nada, né? Não precisa se superar. E não tem esse exercício, né? É que nem o gato. Quando a gente fica brincando com um gatinho para ele pegar alguma coisa, a gente de vez em quando tem que deixar ele pegar. Porque se ele fica tentando assim sempre e não consegue, ele se acha um péssimo caçador e ele desiste de caçar. Olha só. Ruim, né? E se a gente não deixa, né, o filho nunca caçar, porra. Lua, tem uma live aqui com a Fabiana Cló. A Fabiana, ela é professora e ela é super defensora de homeschooling e tal, né? E ela é profissional de educação também, e ela forma professoras. Então, ou seja, toda a didática, técnica, tudo ela sabe, né? É. E aí o filho dela estava fazendo trabalho em casa, né? E falou assim, mãe, você pode me ajudar nisso aqui? Né? Aí ela falou, ela foi lá ajudar, imagina, ela que ensinou a professora que está ensinando ele, né? Aí ela falou, mas o que você entendeu disso, tal, não sei o que. Aí ele foi respondeu errado. E o que ela fez? Ela deixou errado. Ela não corrigiu. Ela não é a professora, ela é a mãe. Ela fez essa observação sensacional. E aí foi pra professora e a professora deu errada a questão, né? E aí ele falou, aí ele ficou pau da vida. Ele falou, poxa mãe, eu pedi pra você resolver isso aqui comigo e tal, não sei o que, e você me deixou fazer errado. Ela falou assim, quem tava com dificuldade era você, eu já sabia a resposta certa. Mas a sua professora é quem tinha que te explicar isso. E eu sou a sua mãe. A sua dúvida, a sua professora tinha que entender. Ele ficou meio puto, mas aceitou. E eu achei muito interessante esse posicionamento dela, sabe? Tanto para o filho, em relação à professora, para ela, no papel dela de mãe ou de professora, né? Porque as crianças em casa, essa coisa toda, acaba misturando, né? Eu achei interessante isso. Você disse, eu sugeri, mas a escolha não é sua. Eu já descobri minhas capacidades, procurando repetir mesmo aquela expressão com meu filho. Ana, não é verdade? A gente, sem querer, a gente vai... Sabe quando a gente tá fazendo musculação e quer ficar forte? Você tem que estar trabalhando ali aqueles músculos, né? Tem que estar, na verdade, machucando aqueles músculos ali, eles vão se regenerando, vão crescendo e tal. E a gente tira do filho essa capacidade de se fortalecer, né? De crescer, de lidar com as coisas, de ver a vida sozinho, de ver a vida por outros lados, né? Eu sempre falei assim, tem gente que fala assim, mas a tua filha faz assim, faz assado. Eu falei assim, faz, erra,
faz várias coisas que eu discordo, mas ela tá tendo a experiência dela. Eu sei a base que eu coloquei nela. Então eu sei que volta. Eu sei que tem limite, sabe? Então eu só tenho que deixar ela ter o tempo dela de vida, dela experimentar. Ela não tem que existir para que eu me sinta importante ou para que eu me sinta amada. Com o filho, a questão não é o filho te amar. O filho, ele tá ali para receber o teu amor. E só. Ele não tem nem que te amar. Essa é a realidade. Ele não tem nem que te amar. Ele te amando é um grande extra que você ganhou da vida, um super bônus. Porque ele tá ali para receber o que você tem sobrando para ele. Agora, se ele vai te amar, não sabemos. Lua, depois se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá no IGTV, tem uma live, foi do ano passado. Foi exatamente, a gente conversou por causa dessa coisa de estudar em casa, né? As mães já estavam enlouquecendo. Foi logo no início da pandemia, se eu não me engano, acho que foi em junho ou julho, uma coisa assim. E junho, julho, agosto, uma coisa foi assim, foi logo no início que começou essa coisa de estudar em casa. E ela estava falando sobre isso, que uma das coisas que deixa as mães muito tensas é que elas reproduzem o papel da professora em casa. E você ali em casa, você é mãe, você não é professora. Você não é professora. Você não se formou para ser professora, você não é professora do seu filho, você não está dando aula para ele, você está orientando ele a fazer um dever de casa. Quem tem que ser professora dele é a professora dele. Você é a mãe. Então, existe limite, claro. Porque o que acontece muito é que quando você fala, eu vou ter que dar aula para o meu filho, o que você repete? Um padrão de professora que você experimentou. Até a forma de educar já é diferente. Até os conteúdos são diferentes. Então, você, às vezes, tinha até uma relação péssima com a professora. Sempre tem a professora ruim que tu guarda na memória, né? E fica com ela ali para sempre. E aí você se coloca naquele papel da professora, da criança que tem que fazer o exercício assim, tem que fazer o resultado assado, tem que te obedecer, tem que não sei o que. Você é mãe, para. Você não é professora. Você não tem que dar aula para ninguém. Você vai orientar ali em alguma coisa e quem tem que explicar e fazer entender é a professora, que é a pessoa designada para isso, que sabe fazer isso com propriedade. Senão você acaba trazendo mais um papel para você que não é seu, que você não foi preparada para representar e que vai trazer um desgaste imenso na sua relação de mãe e filho. Então, nessas horas tem que ter esse distanciamento também, né? É complicado. Porque, a gente quer, né, tá presente, fazer, não quer que sofra, não quer que tenha dificuldade e tal. E a dificuldade faz parte da vida, né, gente? Eu não conheço uma pessoa admirável, respeitável, boa, que não tenha passado por dificuldade na vida. Todas elas passaram. Ana, difícil, né? Eu imagino. Eu escuto as vizinhas aqui nesse prédio, eu moro há pouco tempo aqui e eu já quero me mudar, porque os apartamentos, eles são muito interligados, né? Então a gente escuta tudo na casa das pessoas, é horrível. E eu escuto as mães ensinando, assim. As mães dando aula. Algumas mães, algumas avós. E, gente, é desesperador. Eu não sei de quem mais eu tenho pena, se é da criança ou se é do adulto. Porque claramente ela não tem a menor noção do que ela tá fazendo. E aí entra naquela coisa do tem que me respeitar, tem que fazer porque eu tô mandando. Vira um autoritarismo. E aí a criança despiroca total e já não é mais sobre ensino. É sobre outras coisas, né? É sobre outras coisas que estão ali rolando. Já não é mais sobre a matéria da escola, já é sobre papéis, sobre polaridades diferentes, sobre traumas. Já virou uma terapia em família que ninguém está conduzindo aquilo direito. Então, tá com dúvida? Na aula com a professora, tira dúvida. Isso aqui eu posso te ajudar. A partir daqui é com a tia. E é isso. Né? E deixar ter a vida e deixar ter as experiências, né? Sem a obrigação
de cumprir com o papel que a gente projetou para ele. Poder ganhar a vida dos pais e ter a vida, sabe? A vida que você quer ter. Você ganhou esse presente da vida e você quer viver isso, você quer usufruir disso, você quer ser você quer ter a tua visão, as tuas experiências e não ser um resultado do projeto de alguém, né? É ruim isso. A gente tem que dar a vida e deixar o filho livre para viver a vida dele. Não é a que a gente planejou, não é a que a gente espera. Às vezes não é nem a que a gente gosta, mas é a que ele tá bem, que ele se sente bem. E aí a gente tem que respeitar esse espaço. E os filhos depois a mesma coisa. Lembrar o quanto é difícil existir, viver em sociedade, resolver suas dores, cuidar dos seus filhos, cuidar desde a parte emocional até a parte financeira, o quanto de saúde você coloca nisso. Tem gente que fala assim, eu não me senti amada na infância. Amor, você tá aqui, você tem 40 anos, você recebeu, não foi pouco amor não, foi muito. Talvez você não tenha recebido o amor do jeito que você gostaria, mas que cuidaram de você, te alimentaram, te educaram, te limparam, te deram amor. Não como você gostaria, mas te deram. Você teve amor. Todo mundo que está aqui agora, experimentando a vida nessa idade, teve alguém que amou, teve alguém que deu amor. Somos feitos de atos de amor por várias pessoas que passaram na nossa existência desde a hora que a gente nasceu. Desde a hora que a gente nasceu, a gente recebe amor de pessoas que a gente às vezes sabe nem quem são, sabe nem o nome, mas que cuidou ali, que participou do teu parto, que te educou na escola, sabe? Que te ajudou na rua, que fez escolhas baseadas na tua experiência, assim, positiva. Você teve amor de todas as formas. Somos isso, é amor. E amor é assim, a gente dá. Amor a gente tem sobrando e dá. E não espera receber, não é bumerangue. Você não vai receber na quantidade de amor que você dá. Amor é para você dar. O que você vai receber do outro é o quanto o outro tem para dar. Se o outro não experimenta amor por ele, pela vida dele, pela história dele, é difícil ele ter amor para dar. Talvez ele tenha dor para dar. Talvez ele tenha frustração para dar. Talvez ele tenha medo para dar, né? E a gente recebe ali, acolhe, processa o que é do outro, o que é nosso e segue a vida. Pouco difícil, mas é assim, tá bom? Então eu vou desligar, vou voltar pro trabalho. Foi só para dar uma passadinha, bater um papo, que às vezes também eu sinto falta de bater um papo com alguém também, que eu tô aqui, eu já tô há 1 ano aqui. Tá bom? Beijo, boa tarde. Outra hora a gente volta e bate mais um papo. Eu vou tentar deixar salvo. Algo que eu vi há muito tempo e leva comigo é isso. A gente dá o que tem. Seja amor ou sentimento. Sim, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Não tem como. Por isso que a gente tem que se cuidar, né? Tem que cuidar, tem que se amar, tem que se valorizar, tem que fazer as coisas por você, para que você esteja nessa relação, seja ela qual for, de filho, de pai, de seja lá qual for a relação que você está tendo, tendo mais coisas boas para dar do que ruins, né? Tendo mais amor para dar do que ruim. E se você não experimenta amor por você, é até bíblico isso, né? Já tem de Jesus, eu acho que essa frase não, peraí, isso é um mandamento. Ame os outros como a você mesmo. Primeiro, o amor é o próprio, é seu, né? E aí você tem esse amor e você dá para os outros. Agora, se você não se ama muito, o quanto você vai amar o outro? Proporcional ao que você se ama, pode ser complicado, né? Então, vale a pena gastar um tempo para se entender, né? Se amar, se valorizar, para poder ter isso, para dar para o outro. Que aí a gente acaba tendo uma relação mais saudável, né?
Então tá, beijo. Tchau, tchau.